Antes de tudo, havia apenas o vazio, um abismo profundo, sem forma e sem vida. E é exatamente aí que a história começa. Hoje, vamos mergulhar no primeiro capítulo da Bíblia, o livro de Gênesis, que revela como o mundo, como o conhecemos, foi criado. Prepare-se para uma jornada pelas origens da luz, da vida e do propósito humano. Se você já se perguntou como tudo começou, fique comigo até o final, porque esta história tem muito mais a nos ensinar do que apenas como o mundo foi feito. Vamos juntos explorar cada detalhe. 1. O primeiro dia. Luz. No princípio, tudo era escuridão. Não havia nada. Nem tempo, nem espaço. Apenas o vazio absoluto. Mas foi então que Deus falou as primeiras palavras que mudariam tudo. Haja luz. Com essas palavras, a escuridão foi afastada e a luz passou a existir. Deus viu que era bom e separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas noite. Este foi o primeiro dia da criação, o momento em que o tempo começou a contar. 2. O segundo dia. O céu. No segundo dia, Deus olhou para as águas que cobriam tudo e decidiu separá-las. Ele criou o céu, um espaço entre as águas de cima, que formariam as nuvens, e as águas de baixo, que se tornariam os mares. Assim, o céu foi formado, trazendo ordem ao caos inicial. E mais uma vez, Deus viu que era bom. 3. O terceiro dia. Terra e plantas. Agora, com o céu acima e as águas abaixo, Deus deu um novo comando: que as águas debaixo do céu se ajuntem em um só lugar e que a terra seca apareça. Assim, surgiram os continentes, montanhas e vales. Mas Deus não parou por aí. Ele ordenou que a terra começasse a produzir vida. Plantas, árvores e todas as espécies de vegetação começaram a florescer. Tudo foi criado com propósito, cada semente pronta para gerar novas vidas. E Deus olhou para tudo isso e viu que era bom. 4. O quarto dia. Sol, lua e estrelas. No quarto dia, Deus criou algo essencial para marcar o tempo: o sol, a lua e as estrelas. O sol brilharia durante o dia, trazendo calor e luz, enquanto a lua iluminaria a noite. As estrelas, espalhadas pelo céu, também teriam um papel especial. Seriam sinais para marcar estações, dias e anos. Deus estava preparando um mundo ordenado, onde tudo seguiria um ritmo perfeito. 5. O quinto dia. Peixes e aves. No quinto dia, Deus decidiu encher o mundo com movimento e som. Ele criou os peixes para habitarem os mares e as aves para voarem pelos céus. Desde as pequenas sardinhas aos majestosos golfinhos, das simples andorinhas às poderosas águias. Cada criatura foi projetada com detalhes únicos. E Deus, mais uma vez, viu que tudo isso era bom. Ele abençoou essas criaturas e ordenou que se multiplicassem, enchendo os mares e os céus. 6. Animais e humanos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres: leões, elefantes, cavalos, insetos. Cada criatura foi formada para habitar diferentes partes da terra. Mas a criação ainda não estava completa. Deus tinha algo especial reservado para este dia: a criação do ser humano. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais da terra. Assim, Deus criou o homem e a mulher, dando-lhes uma missão: cuidar da terra e de tudo que nela existe. Eles eram diferentes de todas as outras criações, feitos com a capacidade de pensar, criar e se conectar com Deus. 7. O sétimo dia. Descanso. E no sétimo dia, Deus parou e descansou. Não porque estava cansado, mas para nos ensinar algo essencial: a importância do descanso. Ele abençoou e santificou esse dia, fazendo dele um momento especial para reflexão e conexão com a criação. Assim, a obra de Deus foi concluída e tudo estava em perfeita harmonia. Essa história não é apenas sobre como o mundo foi criado, mas sobre propósito, equilíbrio e ordem.
Gênesis nos mostra que a criação não foi aleatória. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. E, acima de tudo, ela nos convida a refletir sobre o nosso papel no mundo. Se fomos criados à imagem de Deus, o que isso significa para a nossa vida, nossas escolhas e a forma como cuidamos da terra e uns dos outros? A história de Gênesis é mais do que um relato antigo. É um convite para pensarmos em quem somos e no que fomos chamados a fazer. E você, o que acha dessa história incrível? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir e até a próxima. Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar no livro de Êxodo, um dos mais fascinantes da Bíblia. Ele conta a incrível história da libertação do povo de Israel, a aliança de Deus com Moisés e a construção do tabernáculo, um símbolo da presença divina. Se você quer entender a fundo esse livro e aprender lições valiosas para a sua vida, fique comigo até o final. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre a Bíblia. Agora vamos lá. O contexto histórico e a escravidão no Egito. O nome Êxodo significa saída, e isso já resume muito bem a mensagem do livro. Ele foi escrito por Moisés e continua a história de Gênesis, mostrando o que aconteceu com os descendentes de Jacó no Egito. O povo de Israel cresceu e se multiplicou, mas com o tempo, os egípcios começaram a vê-los como uma ameaça. O faraó decidiu então escravizar os hebreus e até ordenou a morte de todos os bebês do sexo masculino. Foi nesse cenário de opressão que nasceu Moisés, que por um plano divino foi salvo e criado no próprio palácio do faraó. Mas sua história tomaria um rumo inesperado. O chamado de Moisés e a missão de libertação. Quando adulto, Moisés precisou fugir do Egito após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Ele foi para Midian, onde teve um encontro sobrenatural com Deus através da sarça ardente. Ali, Deus lhe deu uma missão: libertar os israelitas da escravidão. Moisés tentou recusar, alegando que não sabia falar bem, mas Deus garantiu que estaria com ele e enviou Arão como seu porta-voz. Moisés voltou ao Egito e enfrentou o faraó, mas ele endureceu o coração e se recusou a libertar o povo. Foi então que começaram as famosas 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito e a Páscoa. Para mostrar seu poder e julgar os deuses egípcios, Deus enviou 10 pragas devastadoras. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Invasão de rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, feridas e úlceras, chuva de pedras e fogo, nuvem de gafanhotos, 3 dias de trevas, morte dos primogênitos egípcios. Foi na 10ª praga que Deus instituiu a Páscoa, pedindo que cada família sacrificasse um cordeiro e marcasse suas portas com o sangue. Assim, os israelitas foram poupados da morte e, finalmente, o faraó permitiu que o povo saísse do Egito. Mas a história não termina aí. A travessia do Mar Vermelho e a jornada no deserto. Após a saída dos hebreus, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Foi então que aconteceu um dos maiores milagres da Bíblia. Deus abriu o Mar Vermelho para que os israelitas passassem a seco. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram ao normal e todo o exército de Faraó foi destruído. Esse foi o grande marco da libertação do povo de Israel. No deserto, Deus provou seu cuidado, enviando maná do céu para alimentar o povo e fazendo água sair da rocha. Mas também foi um tempo de desafios e provações. Os 10 mandamentos e a aliança no Monte Sinai. Após 3 meses de jornada, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus fez uma aliança com eles. Foi ali que Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás imagens para adoração. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Guardarás o sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Essas leis foram a base da relação entre Deus e o povo de Israel. Mas algo terrível aconteceu logo depois.
o bezerro de ouro e a renovação da aliança. Enquanto Moisés estava no monte, o povo se impacientou e construiu um bezerro de ouro para adorar. Esse ato de idolatria fez Moisés quebrar as tábuas da lei e clamar pelo arrependimento do povo. Mesmo decepcionado, Deus renovou a aliança e deu novas tábuas da lei a Moisés. Esse episódio nos ensina sobre a misericórdia de Deus e a necessidade de obediência verdadeira. A construção do tabernáculo e a presença de Deus. Nos últimos capítulos do Êxodo, Deus dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um santuário móvel onde ele habitaria no meio do povo. Ali dentro ficava a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus. Quando a construção foi finalizada, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, confirmando que ele estava guiando o seu povo. Lições que o livro de Êxodo nos ensina. O livro de Êxodo não é apenas uma história antiga. Ele traz ensinamentos que se aplicam à nossa vida hoje. Deus ouve o clamor do seu povo. Ele não nos abandona em meio às dificuldades. A libertação vem pelo poder de Deus. Assim como Israel foi liberto da escravidão, Cristo nos liberta do pecado. A obediência traz bênçãos. Seguir os mandamentos de Deus nos leva a uma vida plena. A presença de Deus nos guia. Assim como a nuvem e o fogo guiavam Israel, o Espírito Santo nos guia hoje. Agora eu quero saber de você. Qual parte do livro de Êxodo mais te impactou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like. Hoje, vamos falar sobre um dos personagens mais icônicos da Bíblia, Moisés. Ele é conhecido como o homem que libertou os israelitas da escravidão no Egito e os conduziu rumo à Terra Prometida. Sua história é repleta de momentos emocionantes, desafios inacreditáveis e lições poderosas que continuam a inspirar gerações. Então, prepare-se para mergulhar nessa narrativa épica e descobrir por que Moisés é um dos maiores líderes da história. Moisés nasceu em um período crítico para os hebreus. O faraó estava preocupado com o crescimento populacional dos hebreus no Egito e temia que eles se tornassem uma ameaça ao poder egípcio. Para controlar isso, ordenou algo cruel. Todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos ao nascer. Mas a mãe de Moisés, cheia de coragem e esperança, decidiu arriscar tudo para salvar seu filho. Ela o colocou em um cesto e o deixou flutuar no rio Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. E foi exatamente isso que aconteceu. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e criou como se fosse seu próprio filho. Moisés, um hebreu, cresceu no palácio egípcio, cercado de luxo e poder. Mas sua verdadeira missão estava muito além daquelas paredes douradas. Na idade adulta, Moisés começou a perceber as injustiças ao seu redor. Ele viu o sofrimento dos hebreus, que eram escravizados e tratados com extrema crueldade. Um dia, ao testemunhar um egípcio maltratando um hebreu, Moisés não conseguiu se conter. Num momento de raiva e compaixão, matou o egípcio e tentou esconder o crime. Mas logo a notícia se espalhou e ele teve que fugir para salvar sua vida. Moisés encontrou refúgio no deserto de Midian, onde começou uma nova fase de sua vida. Lá, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian, e tornou-se pastor de ovelhas. Por anos, ele viveu uma vida tranquila, mas tudo estava prestes a mudar de forma extraordinária. A virada na vida de Moisés aconteceu de uma forma única. Enquanto cuidava de suas ovelhas, ele se deparou com uma visão impressionante. Uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Foi ali que Deus falou com Moisés pela primeira vez, revelando-lhe sua missão divina. Deus ordenou que ele voltasse ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Moisés, no entanto, não se sentiu preparado. Ele questionou sua capacidade, apontou suas fraquezas e até pediu que Deus escolhesse outra pessoa. Mas Deus garantiu que estaria ao lado dele e lhe deu sinais para provar seu poder. Relutante, Moisés aceitou o chamado. Ao retornar ao Egito, Moisés enfrentou o faraó.
um dos homens mais poderosos do mundo. Ele exigiu que o faraó libertasse os israelitas, mas o faraó se recusou repetidamente. Foi então que Deus enviou uma série de 10 pragas ao Egito. Essas pragas, como a transformação da água do Nilo em sangue, a invasão de rãs e gafanhotos e a terrível morte dos primogênitos, mostraram o poder de Deus e quebraram a resistência do faraó. Após a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu, permitindo que Moisés conduzisse os israelitas para fora do Egito. Mas o momento mais épico dessa jornada foi a travessia do Mar Vermelho. Com o exército egípcio perseguindo os israelitas, Deus instruiu Moisés a erguer seu cajado, e o mar se abriu, criando um caminho seguro para o povo passar. Assim que os israelitas atravessaram, o mar voltou ao normal, destruindo os perseguidores egípcios. Essa cena de libertação e poder divino é uma das mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. No entanto, a jornada de Moisés estava longe de terminar. Ele liderou os israelitas através do deserto por 40 anos, enfrentando desafios constantes, como a falta de comida e água, a rebelião do povo e até mesmo a construção de um bezerro de ouro, enquanto ele recebia os 10 mandamentos no Monte Sinai. Esses mandamentos se tornaram a base moral e espiritual para milhões de pessoas ao longo da história. Moisés enfrentou não apenas os desafios externos, mas também as dúvidas e fraquezas de seu próprio povo, mostrando uma liderança resiliente e uma fé inabalável em Deus. Embora Moisés não tenha entrado na Terra Prometida, sua missão foi cumprida. Ele conduziu os israelitas até a entrada da terra e deixou um legado de coragem, fé e obediência a Deus. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo as pessoas que se sentem inadequadas, podem ser usadas de forma extraordinária para cumprir propósitos maiores. E assim, termina a incrível história de Moisés. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Qual parte dessa história mais te inspira? Até o próximo vídeo. Você já se perguntou como os antigos sábios bíblicos condensaram séculos de sabedoria em frases tão poderosas? Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do livro de Provérbios, explorando seus ensinamentos atemporais e descobrindo como eles ainda ressoam em nossas vidas modernas. Prepare-se para uma jornada que desvendará os segredos da sabedoria ancestral e revelará lições valiosas para o nosso cotidiano. O livro de Provérbios é uma coletânea de ditados e ensinamentos que compõem uma parte significativa da literatura sapiencial da Bíblia hebraica. Atribuído principalmente ao rei Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, este livro oferece insights profundos sobre moralidade, comportamento ético e a arte de viver de forma prudente. Dividido em 31 capítulos, Provérbios aborda uma variedade de temas, desde a importância da diligência até os perigos da preguiça, passando pela integridade, justiça e o valor da disciplina. Uma característica marcante dos Provérbios é sua estrutura poética e concisa, que facilita a memorização e a transmissão oral. Por exemplo, Provérbios 3:5-6 aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este tipo de linguagem direta e evocativa não apenas transmite uma mensagem clara, mas também ressoa emocionalmente com o leitor, tornando os ensinamentos mais impactantes e duradouros. Além de sua profundidade espiritual, o livro de Provérbios oferece orientações práticas para a vida diária. Por exemplo, Provérbios 6:6-8 destaca a diligência da formiga como um modelo a ser seguido. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Este conselho enfatiza a importância da proatividade e do planejamento,
virtudes essenciais para o sucesso em qualquer empreendimento. É fascinante notar como os ensinamentos de Provérbios transcendem culturas e épocas, mantendo sua relevância até os dias de hoje. A sabedoria contida nessas palavras oferece uma bússola moral e ética que orienta nossas decisões e comportamentos, promovendo uma vida equilibrada e harmoniosa. Ao internalizar esses princípios, somos capacitados a navegar pelos desafios da vida com discernimento e integridade. Agora, se você está gostando deste mergulho na sabedoria ancestral e deseja explorar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo reflexões valiosas para você. Voltando ao nosso estudo, é importante reconhecer que o livro de Provérbios não é apenas uma coleção de máximas isoladas, mas sim uma obra coesa que apresenta uma visão abrangente sobre a vida virtuosa. Os primeiros capítulos, por exemplo, são estruturados como conselhos de um pai para seu filho, enfatizando a importância de buscar a sabedoria e evitar as armadilhas da insensatez. Provérbios 1:7 declara: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução." Este versículo estabelece o fundamento para todo o livro, ressaltando que a verdadeira sabedoria começa com uma reverência sincera a Deus. À medida que avançamos pelos capítulos, encontramos uma variedade de temas interligados, todos apontando para a construção de um caráter íntegro e uma vida plena. A honestidade, por exemplo, é um tema recorrente. Provérbios 11:1 afirma: "Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer." Este ensinamento destaca a importância da integridade nos negócios e nas interações pessoais, enfatizando que a justiça e a honestidade são agradáveis a Deus e fundamentais para uma sociedade saudável. Outro aspecto notável é a personificação da sabedoria como uma mulher que clama nas ruas, convidando todos a seguirem seus caminhos. Em Provérbios 8:1-3, lemos: "Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz?" No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se coloca: "Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando." Esta personificação torna a sabedoria mais tangível e acessível, ilustrando seu papel ativo em guiar aqueles que estão dispostos a ouvir e aprender. Além disso, Provérbios oferece advertências claras sobre comportamentos destrutivos, como a fofoca, a ira descontrolada e a preguiça. Por exemplo, Provérbios 16:28 adverte: "O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos." Este versículo ressalta o poder destrutivo das palavras maliciosas e a importância de cultivar a paz e a unidade em nossos relacionamentos. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, percebemos que o livro de Provérbios serve como um guia atemporal para a conduta humana, oferecendo princípios que, se aplicados, podem transformar nossas vidas e comunidades. A sabedoria ali contida nos chama a viver com propósito, integridade e compaixão, valores que são tão relevantes hoje quanto eram na época em que foram escritos. Se você deseja aprofundar ainda mais seu entendimento sobre esses ensinamentos e descobrir como aplicá-los em sua vida diária, continue nos acompanhando. E lembre-se, ao final deste vídeo, de conferir os links na descrição para recursos adicionais que podem enriquecer sua jornada de sabedoria. Em suma, o livro de Provérbios é uma fonte inesgotável de insights que nos orientam a viver de maneira sábia e virtuosa. Seus ensinamentos transcendem o tempo e a cultura, oferecendo orientações práticas e espirituais que podem transformar nossas vidas. Ao estudar e aplicar esses princípios, podemos construir um caráter sólido e viver de acordo com os valores que promovem a paz, a justiça e a harmonia em nossas comunidades. Para aprofundar seu estudo,
Recomendo a leitura de obras como Provérbios, Sabedoria para a Vida, de John Kitchen, que oferece uma análise detalhada dos provérbios e sua aplicação prática. Além disso, recursos como o Comentário Bíblico de Provérbios, de Derek Kidner, fornecem insights valiosos sobre o contexto histórico e cultural dos provérbios. Lembre-se, a sabedoria está ao nosso alcance, e o livro de Provérbios é um guia confiável para aqueles que buscam viver de maneira sábia e justa. Ao incorporar seus ensinamentos em nossa vida diária, podemos enfrentar os desafios com confiança e integridade, construindo um futuro mais promissor para nós mesmos e para as gerações vindouras. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando temas como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e acessar os links na descrição para recursos adicionais. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal, e não esqueça de deixar seu comentário. Até a próxima!